Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o estruturalismo no Brasil. Bom, a gente vai entender um pouco sobre algumas questões de palavra, tá? A gente vai voltar um pouco também no estruturalismo que a gente já estudou, mas vai entender aqui nesse contexto como são os estudos aqui, ok? Bom, a parte da linguística, conhecida como psicolinguística, acredita que haja uma realidade psíquica da palavra, tá? Evidenciada no que chamam de holofrástica ou holófrase, tá? Que seria um enunciado constituído de uma palavra, a qual funciona como uma frase. A gente vai entender como seria essa holófrase, ok? Trata-se, por exemplo, de quando o bebê está iniciando o processo de fala dele e ele começa a falar papá, papá. E aí ele quer dizer, com essa palavra, papá, ele quer dizer quero comer, estou com fome, me dá comida. Então, nessa pequena palavrinha aqui, ó, papá, que o bebezinho fala, quer dizer várias coisas. Então, é isso, ó, é uma palavra significando uma frase completa, ok? E há o estágio holofrástico, né, que trata-se de um dos primeiros estágios no desenvolvimento de aquisição da linguagem pela criança, ok? Então, seria justamente esse estágio onde uma palavra equivale a uma frase, tá? Bom, a palavra foi considerada por muito tempo a unidade mínima de análise pela gramática. Isso quer dizer que, por mais que as palavras pudessem variar de forma, elas seriam indivisíveis em unidades menores. Quem não se lembra de quando estudou língua portuguesa na escola, tinha que fazer análise morfológica? Lembra disso? Quem é o sujeito, quem é o adjetivo, quem é a preposição? Né? Contudo, as palavras parecem conter mais de um elemento se pensarmos que, a partir de uma palavra, podemos formar outras. Né? Por exemplo, há palavras constituídas de apenas um elemento, como boi, sal, mar, né? Que aí elas são realmente indivisíveis. Porém, há outras palavras que elas possuem mais de um elemento na sua composição. Por exemplo, o adjetivo incompetente é formado pelo adjetivo competente e pelo prefixo negativo in, tá? Com esse prefixo negativo in, eu posso formar diversas outras palavras, como infeliz, tá? Indubitável, tá? Então, assim, a gente pode formar outras palavras a partir desse prefixo, tá? O substantivo, por exemplo, sagacidade, ele é constituído do adjetivo sagaz e do sufixo idade, tá? O substantivo guarda-chuva é formado pelos elementos guarda e pelo elemento chuva, ok? Logo, há elementos de análise que são menores do que a palavra. Os elementos que constituem uma palavra, de acordo com Basílio, são raiz e afixo. Tá? E o afixo, a raiz, no caso, é a base da palavra. Né? Então, por exemplo, aqui, na palavra incompetente, a gente tem competente, né, como raiz, e aqui o in seria um afixo, seria um prefixo, porque ele vem antes da base, tá? Já na palavra aqui, sagacidade, sagaz aqui no caso, seria a raiz, né, sagace aqui, mas aqui teria uma troca, sagaz, e idade seria o nosso afixo, seria o sufixo, porque vem depois da raiz, ok? A estrutura de uma palavra pode ser ainda mais complexa, isto é, em vários níveis de estruturação, pode ser a combinação base mais afixos, essa combinação ela pode ser dividida, pode ser subdividida. A base pode ser composta de base e afixo. Como assim? Vamos ver aqui, por exemplo, na palavra, as palavras centro, central, centralizar, descentralizar e descentralização. Na palavra centro, ela é constituída pela base, tá? Pela base. Reparem aqui, centro, cadê minha setinha aqui? Centro, central, centralizar, descentralizar, descentralização. Então, percebam que na palavra centro eu tenho, é constituída pela minha base, ok? Mas eu tenho aqui uma diferença que é a vogal temática.
Tá? A segunda palavra, central, por exemplo, eu tiro essa vogal temática e eu acrescento o sufixo ao à base. Na palavra centralizar, eu acrescento isar. Tá? Na descentralizar, eu tenho dois afixos, eu tenho um prefixo e um sufixo. Eu tenho um prefixo des aqui, des, que seria um negativo, né? Um prefixo negativo, e o isar, aqui, o isar, que é um sufixo verbalizador, ok? E descentralização, eu tenho aqui o prefixo des, tá? Que é um prefixo negativo, e o sufixo são, tá? Sufixo, na verdade, o sufixo são não, né? O sufixo alização, tá? Só que esse são aqui é um substantivador, ok? É um substantivador. Beleza? Em todos os níveis tem-se uma construção de base mais afixo, tá? No entanto, pode ter vários graus de complexidade. Ou seja, a palavra não é formada de uma sequência de morfemas, mas constituída estruturalmente de uma base acrescida de afixo. Bom, na abordagem estruturalista, a noção de morfema é básica, tá? O morfema é a unidade mínima de análise, tá? É a unidade significativa de análise, ok? É a menor entidade possuidora de um significante e de um significado, ok? Se compararmos a forma verbal, por exemplo, falávamos com falava, nós veremos que se diferenciam por uma forma. O mos, aqui, ó. Falávamos, falava, né? E esse mos, ele representa um grupo de pessoas, né? Na qual o falante está incluso, porque aqui seria a terceira, a primeira pessoa do plural. Aqui está como terceira, mas não, né? Nós falávamos. Então, aqui é a primeira pessoa do plural, não terceira. Tá? Não terceira. Mas esse grupo pode ser decomposto em unidades significativas ainda menores, né? Então, por exemplo, eu tenho outros morfemas, como o vá, que aqui vai trazer a ideia de pretérito, tá? Aqui vai trazer a ideia de pretérito, ok? E esse pretérito, ele traz uma ideia de que não se finalizou no passado, que teve um prolongamento, que ainda aconteceu um pouco mais, ok? Então, aqui, nós temos o mos marcando a pessoa, a primeira pessoa do plural, Nós temos o vá, mostrando aqui o tempo e indicando que foi algo que aconteceu no passado, mas teve uma certa... se prolongou um pouco, ok? Bom, aqui. A análise estruturalista tem como objeto palavras já formadas, não sendo uma análise a respeito das possibilidades da formação da palavra. De acordo com Basílio, a preocupação da análise morfológica estruturalista seria apenas a de estabelecer formulações gerais que correspondessem às formações já existentes da língua. O morfema tem uma face significativa e as palavras têm um sentido global que não necessariamente corresponde à soma de suas partes. Então, a palavra, ela não necessariamente corresponde à soma das partes que a formam, ok? Vejamos aqui, porque existem algumas implicações que precisamos ter atenção. Por exemplo, podemos ter morfemas homônimos. Então, quando eu falo cantas e mesas, esse morfema S aqui, na palavra cantas, ele está marcando a segunda pessoa do singular. Já aqui, em mesas, ele está marcando o plural. Então, é uma diferença. É preciso evitar fazer falsas comutações. O que isso quer dizer? Por exemplo, no par lei e legal.
poderiam se pensar que o I e o GAL são morfemas, mas não, porque eles não têm sentido sozinhos, eles não trazem uma significação, ok? E a palavra lei, ela não é decomposta, tá? E já a palavra leg aqui é uma variante, que eu posso falar legal, legalização, legalizador, ok? Então eu tenho outros sufixos ali que eu posso colocar, beleza? E eu posso também dizer aqui, ó, os segmentos comuns ao par devem ter o mesmo valor semântico. O que isso quer dizer? Vamos ver aqui na palavra capacidade. Capacidade. A gente não pode comparar com capa e cidade, porque não tem. Existe a palavra capa e existe a palavra cidade. Porém, as duas palavras não é o sentido que traz ali a junção dessas duas palavras sozinha, capa mais cidade, não é o que significa capacidade, tá? O sentido é outro, tá? Porque a palavra capacidade vem de capaz, ok? Vem de capaz. É isso que a gente precisa se atentar também. Bom, a palavra é uma dessas unidades linguísticas que são muito fáceis de reconhecer, mas bastante difíceis de definir, se tomarmos como base de definição a língua falada. Isto acontece porque na língua falada não fazemos pausas sistemáticas entre cada palavra pronunciada. Então, por exemplo, quando eu falo mãe solteira, cabo eleitoral, produção independente, cesta básica, leite em pó, pão de forma, cartão de crédito, eu posso pensar, são duas palavras, porque eu estou considerando esse espaço aqui. Aqui, pão de forma, são três palavras, porque eu estou considerando esse espaço, cartão de crédito, são três palavras. Mas, na verdade, mãe solteira tem um significado, cartão de crédito expressa um sentido, pão de forma também. Então, o que eu quero dizer aqui? Aqui tem a composição cujo sentido não é igual ao somatório do significado das palavras formais. Então, por exemplo, na palavra pão de forma é a expressão própria e indivisível para aquele tipo de pão que você conhece. O cartão de crédito não é a soma de cartão mais crédito, não é isso. Você sabe que o cartão de crédito é aquele cartãozinho lá que você usa para fazer as suas compras, entendeu? Cesta básica também não é a soma disso com isso. Não, ele expressa apenas um sentido aqui, ok? Então, a gente precisa também ter esse entendimento, tá? A apresentação do vocabulário na escrita se faz pelo critério formal, ou seja, uma palavra de cada vez, tá? Deixa-se entre eles obrigatoriamente um espaço em branco, porque mesmo quando sem pausa entre si, num único grupo de força, cada um é considerado uma unidade mórfica. Tá? O que é o grupo de força? É quando nós temos duas ou mais palavras, tá? Pelo critério formal, unidas por um acento tônico predominante. Tá? Então, a gente vai entender também que a tonicidade é um elemento para definir o que é uma palavra pelo critério fonético. Então, vejamos, o critério fonético ele estipula que a palavra é uma unidade acentual, ou seja, ela é marcada por apenas um acento tônico. Com efeito, algumas palavras se enquadram em tal critério, como árvore, madeira, silêncio, e elas têm apenas um acento tônico, isto é, tem apenas uma força acentual. Tá? Então, a unidade acentual corresponde à força acentual. Nessas palavras, árvore, madeira e silêncio, eu tenho apenas uma unidade acentual, ou seja, uma força acentual. A acentuação gráfica ela é fruto de um acordo ortográfico em que se impõem regras para a utilização de acentos gráficos em determinadas línguas. Existem línguas onde você não tem esses acentos gráficos, como, por exemplo, a língua inglesa. No inglês, você não tem esse acento gráfico, mas você tem a tonicidade. Você consegue perceber quando tem uma sílaba mais forte e uma sílaba mais fraca. Aqui no exemplo, a gente trouxe a palavra bathroom. Bathroom. No acento gráfico, a gente não tem um acento gráfico, mas a gente tem a tonicidade na palavra bath. Bath, tá? Então, a gente, por exemplo, quando fala palavra, a gente não tem nenhum acento grafado ali, mas a gente consegue perceber palavra. Então, a gente tem aqui lá, tá? No lá teria a nossa tonicidade, ou seja, nem toda palavra vai ser acentuada, mas ela vai ter a sua
tonicidade, ok? Aqui no exemplo, quando eu digo hoje estou com a macaca, hoje estou com a macaca. Como a preposição com e o artigo definido a são átonos, temos apenas um acento na penúltima sílaba de macaca. Então, a gente vai prestar atenção nisso aqui, ó, com a macaca. Tá? Em com a macaca, temos uma unidade acentual. Qual é a unidade acentual? Está na palavra macaca aqui, ó. Macaca, macaca, tá? Assim, a expressão com a macaca se conforma também ao critério fonético, devendo ser considerada uma palavra. Então, essa expressão com a macaca é considerado uma palavra só, ok? De acordo com Bloomfield, as unidades formais de uma língua são de duas espécies, as formas livres e as formas presas. As formas livres são aquelas que constituem uma sequência que pode funcionar isoladamente, como uma comunicação suficiente. Por exemplo, se alguém te perguntar, o que você vai fazer? Você fez o trabalho? Sim. Você vai fazer o que hoje? Estudar. Então, sim e estudar são formas livres dentro desse contexto. Agora, por exemplo, quando eu falo procrastinar, o que você vai fazer hoje? Procrastinar. Quando eu falo procrastinar, o pro ali de procrastinar, ele está preso ao resto da estrutura, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo de forma livre e eu tenho um exemplo de forma presa, tá? O vocábulo formal é a unidade a que se chega quando não é possível nova divisão em duas ou mais formas livres. Então, constará de uma forma livre indivisível, por exemplo, luz, dia, etc., de duas ou mais formas presas, por exemplo, imprevisível, ou de uma forma livre e uma ou mais formas presas, como, por exemplo, infeliz, incapaz, ok? Incapacidade, beleza? Então, nós temos aqui que o vocábulo formal é a unidade que se chega quando não é possível uma nova divisão em duas ou mais formas livres, tá? Forma livre é aquela que tem liberdade sintática na frase, a gente viu isso como não, sim, estudar, trabalhar, procrastinar, tá? E a forma presa é aquela que parece ligada a outra estrutura ali, tá? Agora a gente também tem a forma dependente, tá? A forma dependente. E aí, de acordo com o Matoso, a gente sabe que a forma dependente ela não é autossuficiente, porém ela não está presa a outra palavra. A estrutura ali da palavra, ela pode ser alocada em uma posição diferente, tá? E ela pode ser alocada em uma posição diferente, tá? Aí ele dá o exemplo dos pronomes átomos em fala-se ou se fala, que eles não estão presos ao verbo. E aí a gente vai lembrar também a gente precisa lembrar também das regras de próclise, ênclise e mesóclise para saber que há o porquê desse deslocamento desse pronome, ok? Bom, o artigo não pode funcionar isoladamente como uma comunicação suficiente. Então, por exemplo, ao falar o filme é interessante, eu posso perguntar qual filme? Filme? Interessante. Então, filme e interessante serviriam ali como uma pergunta, né? Já não funciona, você não consegue compor a ideia, tá? Ao mesmo tempo, essa forma dependente não aparece necessariamente ligada a outra, tá? Por exemplo, o filme é interessante. O artigo o não está preso a filme, nem está preso a interessante, tá? Eu posso colocar, por exemplo, posso intercalar ali com outra palavra, posso colocar o interessante filme, o filme de tal autor, o filme de tal, o livro, tá? Então eu posso alterar, tá? Eu posso alterar. Ele não está preso àquela palavra filme, por exemplo, beleza? Bom, na frase a filha de Alice dormiu, nós teríamos, de acordo com o Matoso, 5 vocábulos formais, né? A filha de Alice dormiu. 5 vocábulos formais. 3 formas livres. Filha, Alice e dormiu, tá? 2 formas dependentes, A e D. Dependentes, não quer dizer que é presa, tá? Dependentes, tá? E pelo critério fonológico, nós teríamos 3 palavras. A filha, porque perceba que esse A, ele não tem uma tonicidade, a tonicidade dele está aqui, ó.
em filha. Então, aqui eu tenho uma palavra de Alice, porque a tonicidade está aqui, dormiu. Então, eu tenho 3 palavras pelo critério fonológico e 5 vocábulos formais ali, de acordo com o estruturalismo, beleza? Bom, como vimos no exemplo anterior, a filha de Alice dormiu, teríamos 5 vocábulos formais, mais apenas 3 vocábulos fonológicos, devido às 2 formas dependentes, A e D. Como essas formas dependentes são átonas, elas se subordinam ao acento tônico mais próximo a elas, tá? Não constituindo de per si um vocábulo fonológico, ainda que pelo critério formal, ou seja, o espaço em branco, elas sejam consideradas vocábulos formais. O que quer dizer aqui? Quando eu falo cadê a frase? A filha de Alice. Eu tenho uma separação aqui, mas aqui eu considero fonologicamente uma palavra e aqui eu considero uma palavra. É isso que está querendo dizer. Só que do estudo do vocábulo formal, aqui eu tenho um vocábulo, 2 vocábulos, 3, 4 e 5. Então, eu tenho 3 palavras na estrutura fonológica, né? Porém, eu tenho 5 vocábulos formais, beleza? A unidade acentual, por exemplo, com a macaca, constitui 3 palavras do ponto de vista gráfico. Uma palavra, 2, 3. Mas uma palavra no critério fonológico. Por quê? Porque a tonicidade está aqui. Tá? E a palavra composta que corresponderiam a apenas um vocábulo formal, mas que deveriam contar como 2 palavras segundo o critério fonológico. Tá? Isso mostra como o critério fonético não basta para delimitarmos as margens de uma palavra. Então, a gente precisa entender que nós temos o critério formal, o vocábulo formal, nós temos os vocábulos fonológicos, e a gente tem que entender que o critério fonético não basta para delimitarmos as margens de uma palavra. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, curtam esse vídeo, compartilhem, e até a nossa próxima aula.